no domingo que passou, e eu falei da graça de Deus no meio da angústia, daqueles que estão angustiados, daqueles que passam por problemas de forma bastante aguda, né, ou angústia até de um problema que nunca se resolve. E falei que, embora a gente esteja passando por aquela angústia, por aquele problema, nós precisamos carregar com a gente a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos, que Deus não se afasta da gente. Sabemos que Ele está em todos os lugares, mas embora Deus esteja em todos os lugares e a todo momento, a angústia, o medo, a desesperança, muitas vezes nos impedem de perceber isso. Usamos o texto lá em Gênesis 28, em que Jacó, ele atravessando a terra de Harã, saindo da sua própria terra, indo ao encontro do seu tio, né? Jacó tinha diante de si um caminho, num local em Harã, ele tem um encontro com Deus no meio da madrugada, no meio da noite, e ali Deus mostra, através da sua graça e da sua presença, Deus mostra a Jacó que ele estava ali, que nunca saíra ao lado dele, nunca saíra daquele lugar. Jacó chega a dizer que Deus estava aqui e eu não sabia, ou seja, eu não percebia que Deus estava aqui. E uma outra coisa, Deus fala com Jacó, preparando Jacó para uma nova fase da sua vida. Ele estava indo encontrar o amor da sua vida, que era Raquel, ia lá encontrar-se numa nova etapa da vida, seguindo seguindo seus próprios anseios, seguindo a sua vontade. Deus estava com ele naquele momento, mas não adianta seguir para uma nova etapa com o coração velho, com as velhas práticas, não adianta nada. Deus sabia disso, é claro, né? E aí, ali em Betel, efetua uma transformação profunda no coração de Jacó. Só que aí vem uma pergunta para nós. E hoje eu estou falando aqui aos irmãos, vou tocar no assunto sobre as transformações produzidas pela presença de Deus. Quais são as transformações produzidas pela manifestação? Não é a certeza da presença de Deus, mas a manifestação dessa presença em nós. Quando Deus se manifesta, o que acontece? No salmo que a gente leu, e é o nosso primeiro texto, o Salmo 16, você volta lá no salmo que a gente abriu lá no início, o Salmo de número 16, diz Davi no versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Ou seja, a presença manifesta de Deus, ela produz necessariamente alegria, mesmo que o meu coração esteja atravessando um momento de profunda tristeza, ou de perda, ou de angústia, ou de uma ansiedade tremenda. Quem sabe você, ao ouvir agora esta minha palavra, você recebe a palavra no momento de uma certa angústia, no momento de uma certa tristeza ou depressão, mas saiba você que a presença manifesta de Deus, ela produz alegria no coração humano. Agora vai comigo lá no Salmo 31, que a gente vai passar por alguns textos bem rapidamente, né? No Salmo capítulo 31, vamos lá, se você tem a sua Bíblia aberta aí diante de você, ou se tem a sua Bíblia diante de você, abra por favor, Salmo 31, versículos 19 e 20, a palavra de Deus diz o seguinte. Abriu sua Bíblia? Calma aí, eu sei que alguns estão abrindo ainda aí, né? Vai lá, fica tranquilo, a gente tem 1 hora de live, deixa eu tomar aqui um golinho d'água antes da gente ler. No Salmo 31, versículos 19 e 20, diz o seguinte: Como é grande a tua bondade
que reservaste aos que te temem. Davi dizendo, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Percebe Davi dizendo que é na presença de Deus que há segurança profunda, uma segurança a qual a ameaça não era a espada, não era a lança, não era uma flecha, eram as intrigas, o poder da língua. A palavra machuca, a gente sabe. E às vezes, há pessoas que são tão marcadas pelas palavras, por aquilo que ouviram, seja durante a infância ou no decorrer da vida, que há aqueles que não conseguem se livrar desses traumas. Mas a Bíblia diz que a presença do Senhor, ela produz segurança em meio às intrigas. Você já foi vítima de alguma intriga, de alguma fofoca? Alguém no trabalho ou no seu trabalho já lhe puxou o tapete? Ou por trás arquitetou alguma coisa e você só fica sabendo depois? Isso é uma experiência horrível. Eu imagino que seja uma experiência horrível. Contudo, a Bíblia diz que aqueles que desfrutam da presença de Deus, como nós estamos nesse momento desfrutando da presença do Senhor, eu não posso impedir outros que promovam suas intrigas, eu não posso impedir outros que arquitetem todo o mal contra mim ou contra você. Mas uma coisa eu sei, que os olhinhos do Senhor e os olhos do nosso bom Deus está sobre nós e está sobre aqueles que as ocultas tramam essas intrigas. Então, fique em paz no seu coração, Deus está cuidando de você. Repita isso comigo aí na sua casa, Deus cuida de mim. Que coisa fantástica. Agora vai lá no Salmo 68, abra comigo a sua Bíblia, vamos mais um pouquinho. Salmo de número 68. Versículos 1 a 4. É 68, versículos 4 a 6. Aqui eu botei de 1 a 6, mas para nós equacionarmos o tempo e a nossa leitura aqui, Salmo 68, versículo 4. Desculpe, ali a Tati já colocou o versículo 1 a 4, mas é de 4 a 6, tá? Eu que errei aqui, desculpe. Diz o seguinte: cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. O que Davi quis dizer aqui neste salmo? Que a presença manifesta de Deus promove um juízo verdadeiro e justo. Nós falamos, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é leal, mas a presença dele manifesta ao nosso meio, promove isso, um justo juízo. A gente efetua julgamentos todos os dias. Julgamos tudo sobre a nossa vida, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é errado, e vamos nos conduzindo.
Mas isso não quer dizer, eu tenho, por exemplo, minhas opiniões, sejam elas no campo do esporte, minhas opiniões no campo da política, minhas opiniões na vida. Né? Aqueles que me conhecem sabem, por exemplo, que eu abomino batata baroa. E aqui na igreja até eu não suporto batata baroa. Então na igreja os irmãos até para me provocarem um pouco, né? Quando fazem algo de batata baroa na sua casa, tiram fotos e mandam para mim. Não é brincadeira, é claro, né? Mas, por exemplo, eu não gosto. Há pessoas que amam batata baroa. Então, o meu julgamento para isso é o seguinte: isso não serve para mim. Isso é uma coisa, isso é um gosto pessoal. Mas quando os nossos julgamentos vão para algo mais sério, que envolvem outras pessoas e o destino dessas pessoas, eu tenho minhas opiniões, mas não significa que os meus julgamentos sejam certos a respeito de A ou B ou C. Nós não temos como, até mesmo efetuando julgamento, nós não temos a autoridade sobre isso, nós não podemos dar nenhuma sentença, porque às vezes falta-nos a equidade nesses julgamentos. É o julgamento, seja de um parente, seja de um colega de trabalho, seja a respeito da vida, né? Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, que Deus é quem tem toda a autoridade sobre a igreja e sobre o mundo que rodeia a igreja. Ou seja, quando nós não apenas sabemos da presença de Deus, mas quando nós percebemos essa presença, ela é manifesta, isso traz para nós a segurança de que o cuidado de Deus vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Deus tem autoridade no mundo à nossa volta. Deus tem autoridade sobre a sua casa, meu querido e querida. Deus tem autoridade sobre todos aqueles que de alguma forma se relacionam com você. Deus tem autoridade sobre o seu futuro. Por isso ele é um justo juiz. Então, quando Deus se manifesta, seus filhos são abençoados. Sua vontade, ela é realizada. Se lembra da palavra do Senhor que diz, que fala daquele leproso que chega para Jesus e diz, olha, se o Senhor quiser, eu posso ser purificado. O que Jesus diz? Sim, quero, fique limpo. E no mesmo instante, diz a Bíblia, desapareceu a lepra daquele homem. O tempo passou, Jesus morreu, ressuscitou e disse, fiquem em Jerusalém. Os discípulos ficaram com algumas histórias no meio do caminho, mas ficaram, e houve um momento que estavam orando, e no momento em que a presença de Deus se manifesta naquele lugar, a palavra do Senhor diz lá em Atos 2, não precisa abrir sua Bíblia, mas diz em Atos 2 o quê? Que o Espírito Santo encheu aquele lugar. Então a presença manifesta de Deus, ela enche o coração. Ela atrai pessoas. Atos 5 diz que a igreja crescia nas suas obras, crescia no seu testemunho e gozava de uma simpatia por parte do povo, ou seja, a igreja atraía, mesmo no momento de imenso perigo para todo mundo. Então a presença de Deus, quando ela é realizada, a presença de Deus, quando ela é manifesta, a sua vontade é realizada, seus filhos são abençoados. Contudo, eu estou preparando aqui você para o nosso ápice daqui a pouco. Qual é o ambiente aonde a presença de Deus se manifesta? Em que ambiente a presença de Deus pode se manifestar? A palavra do Senhor mostra em inúmeros textos, a palavra do Senhor nos mostra aqui em inúmeras passagens que o ambiente de obediência é exatamente o ambiente onde Deus se manifesta.
A obediência é um fator primordial para o segmento da manifestação divina. Você deseja que Deus abençoe sua vida? Você deseja que Deus manifeste sua presença em você? Então promova um ambiente de obediência, mesmo que essa obediência exija de nós uma força, uma alegria que a gente não tem, um vigor, uma paciência que não temos, uma bondade que não reside em nós, ou um perdão. Então é fundamental a gente buscar obedecê-lo. Se esforce nesta noite, querido e querida, em obedecer ao Senhor, em promover no seu coração, promover no seu lar, um ambiente de obediência a Deus. Mas como eu posso exemplificar isso para você? E aí vem os nossos textos. Vamos lá em Êxodo, capítulo 2. Vai lá comigo agora. Êxodo, capítulo 2. No versículo 11, Êxodo 2, 11, nós vamos ver na trajetória de um pedaço da vida de Moisés, o exemplo de tudo isso que eu estou falando aqui para você. Diz a palavra do Senhor no versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo, que naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Somente isso. Agora olha para cá. Essa foi a primeira tentativa desse homem em trazer algum conforto ao seu povo. Deus estava no meio de tudo isso. Deus estava olhando. Mas Moisés não estava agindo sob a orientação de Deus. Então ele falha na sua primeira tentativa. E aí, entre o capítulo 2 e o capítulo 3... entre um capítulo e outro, 40 anos se passam. Moisés, por conta deste erro, estava sendo visto por Faraó. Faraó queria matá-lo e ele foge. E ele fica longe, numa terra distante. E em 40 anos, Moisés é trabalhado de forma distante e o povo continuava a sofrer. E aí, Deus, no capítulo 3, você vai acompanhar comigo agora, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, alguns textos que mostram que Deus não desistiu de um homem quando esse homem falha na sua tentativa. Quando este homem erra, não percebendo ou não buscando obedecer a Deus, não buscando orientação divina, ele erra, bate com a cara na parede, mata um homem, comete um homicídio, e lá distante, para ele estava exilado, esquecido, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Deus buscou Moisés aonde Moisés estava. Com todo o seu erro, com todos os seus equívocos, com todas as suas fraquezas, Deus não desistiu dele, porque durante 40 anos Deus cuidou desse homem. Querido e querida, Deus cuidou de você até agora. Para quê? O que essa manifestação da presença de Deus produz em nós? Porque na vida de Moisés, eu vou dizer a você, produziu medo. Moisés não quis. Deus se manifestou 40 anos depois
né, através lá no meio da sarça ardente, onde Moisés chega perto para ver o que estava acontecendo, e Deus se mostra para ele, e a Bíblia diz que Moisés estava cheio de medo, muito embora ele tivesse dito para Deus: eis-me aqui. E nessa conversa entre Deus e Moisés, porque Deus estava comissionando Moisés para tirar o povo do Egito, voltar lá, conversar com Faraó, ter contato com seu povo, rememorar seus próprios erros, voltar aonde havia errado. E nessa conversa entre Deus e Moisés, por 5 vezes, Moisés tenta se desvencilhar da sua responsabilidade. E nós vamos ver o que levou Moisés a temer nessas 5 tentativas de não voltar para o Egito, não voltar para socorrer o seu povo. A primeira está no versículo 11 do capítulo 3. Então, Êxodo, capítulo 3, versículo 11, depois que Deus disse para ele: olha, Moisés, agora venha, eu vou enviar você para Faraó, você vai tirar o meu povo de lá. E diz o versículo 11: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Percebe que a dúvida de Moisés residia sobre si. Quem sou eu? Como ele se via? Quem é você, meu querido? E às vezes nós fazemos isso. Quem sou eu? Quem sou eu para assumir aquele posto? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para pregar o evangelho? Quem sou eu para abrir a minha boca? As pessoas não vão de maneira alguma me ouvir, se bem que isso é um outro momento aqui de Moisés, mas ele diz assim: quem sou eu? Ele duvida de quem ele era. A presença de Deus nos traz certeza de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então descanse nessa certeza. A segunda tentativa de Moisés está 2 versículos depois, no versículo 13 do capítulo 3, e era uma conversa, Moisés falava, Deus falava. Moisés ouviu de Deus: olha, eu vou estar com você, né? Você certamente não é a melhor, você não é perfeito, mas eu vou estar com você. E Moisés disse para Deus aqui no versículo 13: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Quem é Deus? Ou seja, a dúvida de Moisés não residia agora em quem ele era, mas residia na pessoa de Deus. Quem é Deus? Porque não havia, até aquele momento, ele havia escutado a respeito deste Deus, mas ele não tinha uma experiência da presença manifesta de Deus na sua vida. Por isso a sua dúvida: quem é Deus? Nós não servimos Deus porque gostamos da palavra, não servimos Deus simplesmente porque ouvimos falar. Nós precisamos servir a Deus e obedecê-lo, porque ouvimos a sua voz, que cala o nosso coração, e através da sua palavra. Quem é Deus? É o Senhor Todo-Poderoso. Quem é Jesus? E Jesus chega a perguntar isso para os apóstolos: o que diz o povo que eu sou? Que sou? Um diz que o Senhor é profeta, Elias, os outros dizem que o Senhor é o mestre, dizem várias coisas, e Jesus chega a dizer: e vocês? O que vocês acham que eu sou? E vira Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
essa revelação de quem é Deus vem através do Espírito Santo. Então não tenha medo. O Deus de toda a terra, o Cristo, Filho do Deus vivo, está com você aí na sua casa nesse exato momento. Percebe? Qual foi a terceira tentativa de Moisés? Vamos agora lá, no capítulo 4, no versículo 1. Perceba que depois do capítulo 3, no versículo 13, Deus vai, a partir do versículo 14, Deus vai falando com Moisés quem ele era, mostrando para Moisés os seus feitos e o seu poder. E Moisés, ouvindo tudo aquilo, no primeiro versículo do capítulo 4, ele responde para Deus: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Moisés está dizendo: eles não me ouvirão. Ele duvida da sua missão. Ele duvida do bom êxito da sua missão. A presença manifesta de Deus, ela lança fora o medo, porque o amor de Cristo em nós lança fora todo esse medo. Mas, meu querido, eu vou dizer a você, as angústias dessa vida, os problemas desta vida não são fáceis. Há pessoas que agora estão passando por problemas terríveis, insolúveis, perdas, sentindo dor na alma, que somente consolo e conforto do Espírito Santo. Mas nunca duvide da sua missão como filho de Deus. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer através de você. Moisés está dizendo: eles não vão me dar ouvidos. Eles não ouvirão a mensagem que eu tenho para dizer. Ele duvida da sua missão. Não duvide, querido e querida, da sua missão. Nunca. Qual é a quarta vez em que Moisés traz dúvida? Olha a paciência de Deus no meio de tudo isso. Porque se Deus estivesse falando com qualquer um de nós no meio de uma sarça que pega fogo, não se consome, a voz de Deus ali em cima, Deus falaria a você: ok, Senhor, eis-me aqui. E alguém diria assim: Moisés, que coração duro. Mas não era, não. Era um homem simplesmente com medo de tentar novamente. Um homem com medo daquilo que estava na sua frente. A quarta vez em que Moisés retruca Deus, depois de dizer que o povo não vai ouvir o que ele tem para falar, e Deus vai com toda a paciência mostrando a ele. Diz aqui no versículo 10 do capítulo 4, ele diz: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele agora não duvida da sua missão, ele duvida da sua própria capacidade. E o Senhor responde a ele. Essa resposta de Deus é fantástica, está aqui no versículo 11. Ele diz assim: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Moisés diz assim: eu não tenho uma capacidade. E Deus está dizendo a Moisés: eu sei que você não tem capacidade, mas eu vou usar a sua boca. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca, Moisés. Quem sabe você, querido, tem uma missão agora na sua casa, no seu casamento, na sua relação com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais ou irmãos, ou na igreja, ou no trabalho.
ou no meio da vida social? Quando voltarmos à vida social. E você diz assim: eu não tenho capacidade. Firo pessoas, falo e depois penso. Estou ferindo. E você tem que lidar com esse sentimento de culpa, muitas vezes. Quantas vezes a gente já falou e se arrepende do que fala, se arrepende das escolhas, das ações? Isso é natural. Mas no exercício da nossa missão, nós precisamos crer sempre que o nosso Deus vai colocar na nossa boca a palavra certa, na hora certa, mesmo em vasos de barro, como eu e você. E Moisés diz: eu nunca fui eloquente, nunca fui, não tenho capacidade. Mas é exatamente esses, os improváveis, aqueles que não têm capacidade alguma. Perceba que Deus tem uma certa, e eu já disse isso na igreja, Deus tem uma certa predileção sobre esses, os improváveis, para que quando a coisa aconteça, para que quando o resultado aparece, ou aparecer, a pessoa saiba que não foi o fruto da sua palavra, foi o fruto da ação de Deus. Então Moisés diz assim: eu não tenho a menor capacidade. E a quinta e última tentativa, e eu poderia dizer que até Deus tem um fim na sua paciência, me permita aqui só fazer essa brincadeira, que a paciência de Deus, a longanimidade de Deus é infinita. Mas diz lá no capítulo 4, no versículo 13, porém Moisés respondeu para Deus: envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Moisés diz: envia outro, menos eu. Você sabe que essa foi a pior de todas as declarações que Moisés fez. Você sabe por quê? Porque quando ele diz isso, ele está duvidando da autoridade de Deus. Não duvida de nada em relação ao povo, a Faraó, a si, a sua missão, suas fraquezas, mas agora Moisés está duvidando da autoridade de Deus. Envia outro. Como se dissesse: o Senhor errou na sua escolha, eu não quero isso. E por isso, no versículo 14, diz que naquele exato momento a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, quando Moisés duvida da autoridade divina, dizendo: envia outro, menos eu, deixa eu aqui no meu lugar, deixa eu aqui no meu canto, deixa eu aqui curtindo a minha depressão, curtindo os meus fracassos, curtindo aqui a minha tentativa. Como Moisés podia dizer: eu tentei, fiz errado, não vou de novo, não vou voltar ao mesmo lugar, aquilo me machuca, aquele povo não me quis, eu vou ser morto. Quantos medos impedindo que aquela pessoa, que Moisés, voltasse e fizesse o que é certo. Quem sabe Deus queira agora que você retroceda, que perdoe, volte atrás e faça da maneira que Deus quer e não da maneira como você sempre quis fazer. Deixa que Deus tenha o seu tempo, Deus tem a sua forma, Deus tem a sua maneira de fazer. As coisas não acontecem no nosso tempo. Perceba lá, a palavra do Senhor diz que depois que Jesus ressuscitou, haviam 2 discípulos a caminho de Emaús, eles estavam tristes. Estavam tristes, mesmo sabendo da notícia. Não acreditaram,
estavam indo num sentido inverso, contrário, e Jesus foi buscá-los no meio das suas fraquezas, das suas dúvidas e medos. O que fez o coração daqueles dois mudar, ou mudarem aqueles corações e voltarem para Jerusalém? Porque reconheceram a voz de Cristo, a voz de Deus, reconheceram o Mestre e disseram: ah, eu conheço, é a voz de Jesus. Se Deus está falando com você nesta noite, aí é o seu coração. Faça o que Ele quer que você faça. Deus tem uma missão para todos nós. Deus tem uma missão para você na sua casa. Deus tem uma missão para você na nossa igreja, ou na sua igreja, se você não pertence à igreja de Botafogo. Deus tem uma missão para nós. Não fuja essa missão. Não fuja a responsabilidade. Essa era a palavra que eu queria dividir com vocês aqui esta noite. As 5 respostas de Moisés, que são respostas puramente humanas e que qualquer um de nós poderia dar para Deus. Ou damos constantemente para Deus a nossa própria forma, a nossa própria maneira. Meu amado, minha amada, nunca duvide da autoridade de Deus. Deus tem agora toda a autoridade para colocar as mãos sobre a sua vida. Se lembra que eu falei no início? Que essa autoridade e a presença de Deus reflete-se em tudo a nossa volta, a volta da igreja. Ou seja, esse aparente caos que pode ser a vida de muitos, é só um aparente caos, porque Deus reina no meio deste caos aparente, e há organização celestial no meio do caos. Deus foi buscar Moisés lá entre as ovelhas, Deus foi buscar Jacó lá na terra de Arã, na sua passagem. Ele nem imaginava ter uma experiência com Deus naquele momento, mas Deus foi buscá-lo lá, como Deus vem buscar você hoje aqui. Que em nome de Jesus sua vida seja transformada.